A graça e a paz, amados pastores, amém? Amém. Antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a Deus, amém? A ordem de ministros, na qual hoje faço parte, essa honra de poder compartilhar um pouco da palavra de Deus, como foi bem pontuado, não é um assunto tão importante, principalmente nos dias de hoje, amém? Sorte poder compartilhar um pouco da palavra de Deus nesse tema. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos. Palavra de Deus, 1 Timóteo, capítulo 4. Eu quero ler, irmãos, a partir do versículo 6. Parece ser uma leitura um pouco extensa, mas para o entendimento, na qual o direcionamento do apóstolo do Senhor traz ao jovem pastor Timóteo, que assim exerce a mesma função que nós, e aí tirarmos um pouco de doutrina, amém? De ensino para a nossa vida, para o nosso ministério, que precisa de muitos cuidados, não é verdade? Vamos ler a palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6. O tema tem: líder, cuida de ti mesmo. Todos acharam? Podemos fazer uma leitura dinâmica? Responda estas coisas aos irmãos. Será bom ministro de Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão aos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Amém? Esta é a palavra na qual eu peço ao Santo Espírito que desde já aplique em nossos corações e nos sirva para crescimento em nome de Jesus. Amém, queridos? Como foi bem dito, o tema dessa mensagem está no versículo 16, irmãos, na qual o apóstolo do Senhor vai estar, após o comissionamento do pastor Timóteo, à igreja de Éfeso, para ali estar, irmãos, cuidando daquela igreja, doutrinando-a, como diz aqui no versículo 15 do capítulo 3, para trazer a igreja do Senhor, para que ele se portasse de forma correta, para que a igreja do Senhor também viesse a corresponder à sua missão, como coluna e baluarte da verdade. Timóteo, irmãos, um jovem pastor, vai ali, direcionado pelo seu tutor, pelo apóstolo Paulo, e ele é direcionado a tratar de assuntos de suma importância, que, ora outra, tira a igreja do eixo, tira suas características de uma igreja verdadeira, pois a igreja verdadeira, como bem falei, ela é coluna e baluarte da verdade. Como diz também o apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 5, o Senhor, ele morreu pela igreja para que ela não tivesse mancha, nem culpa, nem mácula, mas ela fosse ofertada a Deus, ela fosse apresentada no último dia perfeita, irmãos, sem nenhuma corrupção. Mas para que isso aconteça,
é necessário ter atitudes corretas e obedecer biblicamente aos ensinos e às instruções que o Senhor está para descrever nesta noite através dessa epístola. Timóteo recebe essa carta de Paulo, você está com a Bíblia aberta, do capítulo 1, a partir do versículo 3 ao versículo 7, Paulo vai estar instruindo a Timóteo a admoestar algumas pessoas. Me traz a entender que Paulo estava ciente pelo Espírito, ou uma revelação direta, ou chegou ao seu conhecimento por alguém, mas provido do Espírito Santo, ao conhecimento de fatos específicos que estavam acontecendo ali na igreja de Éfeso. E ali ele cita que existiam algumas pessoas específicas na qual Timóteo era para se dirigir, para tratar, irmãos, como um cunho pastoral. Para cuidar, queridos, de algumas doutrinas que estavam se levantando, de algumas fábulas, de algumas ilustrações sem misturas filosóficas, heréticas, mas que estava tirando a igreja do eixo. Que estava levando a igreja a uma outra perspectiva, na qual não era que Cristo tinha se instalado naquele lugar. Outro assunto, no capítulo 2, a partir do primeiro versículo até o 15, a gente vai ver Paulo instruindo o servo Timóteo, o pastor Timóteo, a levar a igreja à adoração através da oração, a orar, a trazer essa atividade de piedade, onde demonstrava ali uma dependência de Deus, e a se dirigir às autoridades, a orar uns pelos outros e até pela própria igreja. Observamos também, irmãos, que no capítulo 3, onde também nós muito utilizamos esse texto, tanto aqui como em Tito, para as qualidades daquelas pessoas que iriam presidir a igreja e dar continuidade à obra de Cristo, que, ao meu ver, ao ler esse texto, é o ponto central, irmãos, implícito, que a obra de Cristo precisava dar continuidade naquele lugar. E a finalidade de Paulo levantar pastores daqui era exatamente para que a obra de Cristo continuasse. A obra do Senhor, o comissionamento. E que todas as dificuldades, que todas as tendências, né, que existissem dentro da igreja fossem ali dirimidas, fossem ali solucionadas pelos servos de Deus, na qual receberiam esse comissionamento. E esses homens, existiam qualidades, existiam características, na qual o apóstolo do Senhor exorta a igreja, amém? Exorta a igreja para... as mulheres, né? É bênção. Amém. Glória a Deus. Podemos continuar? Existiam características nesses homens, na qual deveria chamar a atenção da igreja e assim a igreja separá-los para exercer o episcopado. Então, o apóstolo Paulo vai se utilizar do capítulo 3 até o versículo 13, onde eles vão estar recebendo essas qualificações e esse direcionamento. E aí está, irmãos, a última parte, a última sessão dessa carta, da primeira epístola de Paulo, está no capítulo 3, a partir do versículo 14, e vai até o capítulo 5, versículo 25, onde o apóstolo Paulo ele vai dedicar-se, boa parte dessa carta, a instruir o pastor Timóteo a se conduzir de forma correta, porque não é de qualquer maneira que nós iremos cumprir exatamente o tema dessa mensagem. Não é de qualquer forma que nós iremos nos portar e imaginar que iremos obter o êxito na qual o Espírito Santo irá agir no meio da igreja. O apóstolo começa a doutrinar, a continuar o seu discipulado com o seu filho na fé, na qual só nessa epístola, se não me falha a memória, 2 vezes ele cita isso. Ele chama Timóteo como seu filho na fé, como alguém que ele teria plena confiança de confiar à igreja do Senhor e saber que Timóteo iria ter ali o seu êxito, que ele cumpriria exatamente os padrões na qual iria ser exigido.
E esse tema, irmãos, é para nós pastores, nós líderes, nós que assumimos essa responsabilidade espiritual, social, que influenciamos muitas pessoas, que ajudamos muitas pessoas. O apóstolo Paulo nos direciona também, porque o contexto da igreja de Éfeso era um contexto, irmãos, que é muito parecido com os dias de hoje também, onde existem muitas influências essas ideológicas, filosóficas, políticas, e agora a questão do tráfico, né? A questão das influências mundanas, não é? Na qual nós estamos vendo elas de forma bem latente na nossa sociedade, onde temos que estar tendo cuidado com o que falar. Então, Paulo, ele compartilha alguns assuntos relevantes, levando em consideração a sua intimidade com o jovem pastor Timóteo. Por que eu falo isso, irmãos? Não só pelo fato de ele citar que há uma proximidade com Timóteo, mas também pelo fato dele usar uma linguagem mais direta e incisiva, como uma ordem. Muitas das direções que Paulo dá a Timóteo está no imperativo, irmãos. É como uma ordem direta. Se nós prestarmos atenção no capítulo 6, por exemplo, a gente vai ver Paulo dando algumas exortações, rejeita as fábulas profanas. É uma ordem direta, irmãos, não tem negociação. Ele diz, exercita-te pessoalmente na piedade. A partir do versículo 6 você vai ver isso. Ninguém despreze a tua mocidade, torna-te padrão dos fiéis, como está no versículo 12. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Aplica-te à leitura. São direcionamentos que Paulo traz ao jovem pastor Timóteo. Aplica-te ao ensino, à exortação. Eu pulei a ordem, mas esse é um direcionamento de Paulo a Timóteo. Não te faça negligente com o dom que há em ti. E também o apóstolo o pastor Timóteo, ele é lembrado por Paulo no versículo 14 sobre a imposição das mãos sobre sua vida e a ordenação dele ao santo ministério e as responsabilidades que essa ação traz sobre o indivíduo que recebe isso da parte do Senhor. Paulo diz em uma de suas cartas que ele leva sobre si, irmãos, os sofrimentos de Cristo, as marcas de Cristo. E traz-nos a entender, irmãos, que o ministério pastoral, eu trago pela minha própria vida, que me foi lembrado que dia 21, um ano da ordenação. Mas há 10 anos que eu estou no campo, exercendo como pastor local, como evangelista, como aquele que estava ali presidindo a igreja naquele período. Há 10 anos, irmãos, e grandes são as dificuldades na qual nós enfrentamos. Vós sois co-participantes desse sofrimento. Junto comigo, eu creio que cada um de vocês já passaram por momentos na qual vocês refletiram e disseram, meu irmão, não imaginava que seria assim. Existe algo que nos traz como um galardão e nos alegra a alma, ver a transformação da vida de alguém. Mas também existem momentos que nos frustram, que nos machucam, porque nós somos seres, irmãos, humanos, limitados. E louvado seja Deus que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor nos alcançou. E é ela que nos motiva e é ela que nos faz dar passo a passo, cada um em seu tempo. Pois tem uns que correm, outros que andam. Mas o que importa, irmãos, é que o ministério de Cristo ou a obra de Cristo continue até o dia da sua volta, até o dia do Senhor. Enquanto Jesus ainda não vier, irmãos, nós iremos continuar e o Espírito Santo irá nos conduzir. Paulo, ele sabia das dificuldades de Timóteo. Timóteo, irmãos, dá a entender na Escritura, não está escrito explicitamente, mas dá a entender que Timóteo era molinho. Ele não era tão agressivo, não era tão incisivo, não era tão forte em suas palavras, como tímido. Acho que pensava 3 vezes, 4 vezes. Paulo sabia disso. No capítulo 5,
Paulo escreve sobre cuidados da sua saúde e dá a entender também que Timóteo não tinha uma saúde muito boa, ou vivia constantemente doente, gripava, enfim. E Paulo exorta a ter cuidado disso também. Levando em consideração, irmãos, que o texto nos chama a refletir, que ele traz em uma palavra, ele traz um cuidado integral do pastor, que é o cuidado de si próprio e da doutrina na qual ele tem recebido. Ele está diante de uma igreja, ele está diante de uma problemática, e essa problemática precisa ser resolvida porque existe um local na qual o Senhor exige que a igreja esteja. E como o próprio apóstolo Paulo, ele descreve em uma das suas cartas que a finalidade, eu acho que é Filipenses, que uma das finalidades do pastor se levantar é para auxiliar a igreja. Para que a igreja, irmãos, ela, em suas muitas necessidades, ela seja aperfeiçoada e individualmente esses irmãos, eles se pareçam com Jesus. Nós sabemos e temos a certeza, mas como eu aprendi na aviação, eu sei que vocês já sabem, mas não custa nada lembrar. A igreja não é nossa, a igreja é de Cristo. Quem morreu por ela foi o Senhor Jesus. Mas nós fomos comissionados, irmãos, para cuidar desta igreja, assim como o jovem Timóteo. Mas da mesma forma que Paulo comissionou Timóteo a ajudar a igreja em Éfeso, com todas as suas limitações e dificuldades, assim também nós temos dificuldades e limitações. Mas o Senhor, irmãos, nos escreve através da sua palavra, em muitos versículos, como proceder de forma correta em cada momento específico. Amém? Então, Paulo vai estar trazendo esta palavra ao seu santo pastor, e ele vai estar ali agora enfrentando um cenário escatológico, onde estava um movimento, irmãos, filosófico, gnóstico, helenístico, onde a gente vê as pessoas, ora, buscando a sua libertinagem, buscando ali através dessa liberdade, cumprir todos os seus prazeres humanos e carnais, que é um extremo. E também existia, irmãos, uma ascese rigorosa, onde tinha que se martirizar e se abster de muitas coisas do mundo para obter uma piedade e um favor de Deus. Muitos estavam abandonando certos tipos de alimentos, estavam abandonando certos tipos de práticas como exercício físico, por exemplo, e estavam pensando que essas obras poderiam assim obter um fruto espiritual para a sua vida, lhe aproximar mais de Deus. Paulo exorta a Timóteo que o contexto da igreja estava também se levantando no meio deles falsos profetas, que estavam se infiltrando dentro da igreja e atacando todas as doutrinas apostólicas que ali foram implantadas. Então, diante desse contexto, o apóstolo do Senhor, ele adverte, ele instrui de forma direta ao pastor Timóteo para que ele se abraçasse de verdade aos ensinos que ele estava para dizer, que ele estava para discorrer. E ele diz, olha, tenha cuidado da doutrina. E quando você faz a pergunta a esse texto, é exatamente aos ensinos que Paulo tem trazido, tanto pessoal, me traz a entender que existia algo que Paulo iria falar com ele, mas também o que está escrito a partir do versículo 7, na qual ele pede para que exatamente isso, no versículo 6, ele diz, olha, expõe estas coisas à igreja. No versículo 11, ele continua de forma incisiva a dizer, olha, eu digo para você, ordene e ensine estas coisas. Irmãos, existem assuntos que estão acontecendo dentro da igreja que nós precisamos abordar. Nós não podemos estar ou passar vista, irmãos, e deixar que esse assunto se resolva por si só. Porque a autoridade do pastor, a autoridade de Timóteo estava aí, em realmente andar segundo a palavra de Deus, e a autoridade do pastor está na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele exorta a Timóteo para que ele prestasse bastante atenção na palavra que ele estava ouvindo
que ele estava lendo através dessa carta. No versículo 9, ele usa uma expressão que é repetida às vezes nas cartas pastorais. Ele diz: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. E deve chamar e chama a atenção do leitor para a instrução que o Espírito Santo deu ao apóstolo e ele continua a compartilhar com o pastor Timóteo. Ele diz no versículo 16 do capítulo 1 que essa obra não é uma obra simples, mas que serviria para ele como um modelo, e ele se utiliza do seu exemplo. Ele diz no capítulo 1, versículo 12, ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, e me considerou fiel, designando-me para o ministério. E no versículo 16, ele diz: por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa paciência, longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Que o pastor Timóteo, ele visse que mesmo sendo árduo aquilo na qual o Senhor comissionou para fazer, mas era algo na qual ele se alegrasse e ele se empenhasse em cumprir exatamente aquilo que estava sendo lhe proposto, com o fim de que o nome de Cristo fosse glorificado. Diante disso, irmãos, Paulo continua discipulando o seu amado pastor Timóteo, e eu vejo no texto o quanto Cristo forjou a Paulo, irmãos. Paulo obedecendo o ídolo do Senhor, e eu vejo a preocupação de Paulo em ajudar o Timóteo a cumprir também a sua missão. Nós constantemente somos ajudados uns pelos outros. O Senhor se utiliza da sua palavra, a própria igreja nos motiva, a ordem de ministros também tem essa função em nos ajudar para um fim proveitoso, para que a obra de Cristo continue. Paulo traz para nós o entendimento de que Cristo, ele é o autor, e nós, irmãos, somos os seus instrumentos. Que o Senhor levanta Paulo, que o Senhor levanta Timóteo, e que o Senhor nos levanta para ser como uma extensão de suas mãos, para ajudar a igreja a estar viva e viver biblicamente e servir ao seu Senhor de forma correta. O Filho dá autoridade ao apóstolo e o apóstolo dá autoridade ao pastor. E hoje, como ministros de Deus, nós temos buscado cumprir esta palavra em nossas igrejas. Como eu bem falei, irmãos, existem muitas dificuldades que também nós enfrentamos em nossos ministérios. Mas não esqueça de que mesmo como Cristo forjou a Paulo, Paulo forjou a Timóteo, assim também nós temos sido forjados por Deus. Bom seria que estivesse algum dos apóstolos contemporâneos, convivendo conosco nos dias de hoje. Seria muito interessante, principalmente nos momentos de aflições, nós irmos até eles e buscar também da parte de Deus uma revelação. Mas hoje o que nos motiva e que nos direciona, irmãos, é a santa palavra de Deus. É a Escritura. E nós cremos e tomamos isso para a nossa vida, que ela é o suficiente para guiar a igreja do Senhor e nos instruir como pastores, como líderes, como aqueles que estão presidindo a igreja de Deus, para que não venhamos a nos frustrar. Para que não venhamos, irmãos, como no nordestês, não nos aperrear com as coisas que sobrevirão sobre nós. Vocês podem me comparar como um dos pastores mais novos, né, Fábio? Mas eu já estou compreendido de que se as dificuldades se levantarem no meu ministério, eu tenho, irmãos, aonde recorrer e buscar o recurso necessário para obter a visão, o direcionamento e a resposta correta para cuidar da igreja do Senhor. Não vou me demorar muito.
O apóstolo de Deus, ele olha para Timóteo e ele diz: cuide de você mesmo e da doutrina. Cuidar de si mesmo, irmão, sim, da sua vida pessoal, da sua integridade, do seu caráter. No capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele começa a dirigir a Timóteo alguns assuntos, algumas peculiaridades que deveria ser observado em homens que estavam ali para ser separados ao santo ministério. E nós devemos prestar atenção, irmãos, que são qualidades que não podem fugir do nosso ser. Porque, isso define o nosso caráter diante de Deus. Nós somos reconhecidos por Deus. Recebemos de Deus o nosso chamado, devemos ter essa convicção. Mas também houve um reconhecimento, irmãos, da igreja, na qual muitos de nós pastoreamos. E devemos entender, irmãos, que essas qualidades têm que estar latentes e evidentes, porque isso agrada a Deus. Isso é algo que tem que chamar a atenção, e é um dos conselhos de Paulo, para que a gente venhamos a ser exemplos, que venhamos ser fonte de inspiração para aquelas pessoas na qual nós estamos pastoreando. Existem muitas dificuldades, irmãos, que nós enfrentamos, mas o conselho do apóstolo do Senhor a nossas vidas é que nós não negligenciemos o chamado que recebemos de Deus. Eu sei que existem muitas dificuldades que atrapalham, irmãos, a caminhada de qualquer pessoa, e principalmente da do pastor, porque ele se evidencia. Eu atuo em algumas esferas, irmãos. Eu tenho ainda um trabalho secular, glória a Deus. E aonde eu estou, hoje, as pessoas já não me chamam mais de Alain. As pessoas me chamam de pastor. Eu acredito que é assim com você também. Aonde você vai, as pessoas lhe chamam de pastor. Vai na escola do seu filho, pastor. Vai na loja onde eu vendo suplementos, pastor. Compreende? O meu vizinho me chama de pastor e não faz parte da igreja que eu pastorei. Isso revela, irmãos, o cuidado que nós devemos ter para com o chamado que Deus tem para cada um de nós. É algo que pode ser que as pessoas, alguém não respeite, mas é algo que nós devemos levar bastante em consideração, pois o apóstolo do Senhor, ele chama a atenção de Timóteo para isso. Ele continua, irmãos, dizendo que é necessário que Timóteo cuide de si mesmo. Eu fiz um levantamento, irmãos, de algumas enfermidades que estão acometendo pastores no mundo inteiro. Não é só no Brasil. No Brasil pode ser que tenha uma enfermidade que se destaque mais do que a outra. Mas eu fiz aqui alguns levantamentos em algumas fontes, como Notícias Gospel Mais, periódicos, o próprio UOL, a Folha Gospel, são fontes na qual eu busquei essas informações. E eu citei apenas 3, na qual era a depressão e a ansiedade, algo que tem tomado e esgotado muito a mente do pastor, doenças psicossomáticas, que tem trazido conflito, principalmente conflito de existência, na condição de que os pastores hoje se perguntam, será? Onde eles passam agora a duvidar do seu chamado. E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, cuide de ti, cuide do seu corpo, da sua mente, da sua integridade, porque tudo isso reflete no seu ministério. Reflete na resposta que você vai dar, irmãos, em qualquer circunstância onde você, como pastor, estará sendo inserido. Síndrome de Burnout, acredito que eu pronunciei correto, que é uma estafa, que é um cansaço, você não consegue descansar de tão cansado que você está. Pastores, irmãos, que estão assumindo múltiplas tarefas, se cobram, não dormem bem, não comem bem, irmãos. Um trabalho intenso, preocupado demasiadamente com muitas coisas no ministério. Outra interessante são doenças crônicas e que trazem comorbidades. A maioria, irmãos, dos pastores no Brasil estão acima do peso. Não se alimentam bem. Uma vez eu vi um testemunho do pastor, me subiu o nome dele, irmãos, mas um pastor muito conhecido, Subirá. Glória a Deus. Ele deu um testemunho dizendo que ele foi para um certo culto e nesse culto ele recebeu uma palavra de um pastor
sobre o fato de cuidar da sua vida. E um dos pontos que o Senhor tocou muito em seu coração foi o fato de alimentar-se após o culto. E normalmente, quando estamos cansados, já fiz muito isso durante a minha vida, é depois do culto, 10 horas da noite, a gente comer alguma coisa, porque estamos com fome, mas também estamos cansados por causa da rotina do nosso dia. Logo comemos, logo dormimos, e isso não faz bem para o nosso sistema digestivo, isso não faz bem para o nosso corpo, e isso influencia todo o funcionamento, irmãos, do nosso sistema imune, cerebral, digestivo, e aí começamos a adquirir doenças crônicas, diabetes, hipertensões, problemas cardíacos, sobrepeso. E aí me fez lembrar do livro Amado Pastor Júnior, na qual o Senhor me trouxe para que eu lesse. E eu separei aqui uma fala do Robert Murray, não é isso? Qual o nome do livro? Amado Timóteo. Ele trouxe uma palavra muito interessante, eu achei interessante, você já leu? Ele traz uma palavra e diz assim: o Senhor me deu uma mensagem em um cavalo. Matei o cavalo. O que devo fazer com a mensagem agora? Você lembra dessa fala? Não. O cavalo, irmãos, é uma expressão lúdica, é como uma parábola, como uma fábula, mas traz um ensinamento muito grande para nós. O Senhor nos deu a saúde e nos deu os meios, pois nessa época a cultura era que a mensagem era levada a cavalo, onde aqui saía o emissor e ele teria que entregar essa mensagem ao receptor. E essa mensagem normalmente era entregue a cavalo. O cavalo era um instrumento na qual ele iria utilizar para que a mensagem chegasse a tempo, para que a mensagem chegasse com qualidade. E aí o autor ele diz, e ele usa o seu próprio testemunho, porque ele traz, ele pede um aconselhamento também a um pastor muito conhecido, na qual o pastor lhe traz uma atribuição e ele lembra, pois ele se desgastou muito. E ele traz todo esse desgaste agora o impediria de fazer e exercer o seu ministério com qualidade. E no final de tudo isso, já à beira de morte, ou situação deixou ele realmente debilitado para dar continuidade ao seu chamado, ele traz essa sublime fala, que eu guardarei em meu coração. Matei o cavalo, e agora? O que é que eu vou fazer com a mensagem? A mensagem não pode chegar, a mensagem não vai chegar. E essa não é a obra na qual o Senhor nos comissionou. O Senhor nos levantou, irmãos, em meio a toda uma congregação, em meio a toda uma sociedade, para que a mensagem chegue, pois nós representamos a mão de Deus, irmãos. O Senhor, ele diz para Timóteo, na segunda parte do versículo 16, para que Timóteo atentasse em cuidar de si mesmo e da sã doutrina. Timóteo estava aguardando a palavra de Deus, queridos, e Timóteo estava atento, ouvindo a palavra do Senhor. E para concluir, irmãos, ele diz, para que você salve, Timóteo, tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Sabemos, irmãos, pois nós somos mestres neste assunto, que a salvação não compete ao homem, nem salvar-se, nem salvar alguém. Mas isso é uma obra de Deus em nossas vidas. Mas a palavra também afirma que Deus, ele se utiliza de nós, irmãos, dos crentes, dos seus servos, como instrumentos. Deus é o autor e nós somos os instrumentos na qual ele irá utilizar para que a salvação chegue ao coração do pecador. A fé, irmãos, é uma atribuição que é provocada pelo Espírito Santo. E ele diz que ela é conduzida ao coração do pecador pela pregação e pela pregação do Evangelho. Mas como o apóstolo Paulo explica? Como eles irão crer se não há quem pregue? Então há necessidade de que o Senhor se utilize de alguém para que essa mensagem chegue ao coração daquele na qual o Senhor tem propósito de salvar. No contexto, irmãos, quando eu estou me habilitando para que essa obra seja feita, logo, queridos, essa obra já atingiu o meu coração.
Quando eu leio esse texto, eu tenho essa verdadeira compreensão de que se eu estou sendo utilizado como um instrumento, como vaso, nas mãos de Deus, é porque o Senhor já está cumprindo essa obra em minha vida. E pela fé em Cristo Jesus, um dos primeiros frutos que é evidenciado como a figuração de Cristo no Evangelho de João, é que a árvore que está enxertada em Cristo, ela frutifica. E um dos bons frutos que essa árvore dá é a pregação do Evangelho. É compartilhar a fé com alguém. Logo, Timóteo estava prestando atenção e recebendo, entendendo a palavra que o Senhor estava direcionando através do apóstolo Paulo, de que, ouvindo esse direcionamento e aplicando em sua vida, ele estaria salvo e estaria salvando, não por seu próprio poder, mas pela mensagem na qual ele estava recebendo e estava lhe dado a autoridade para pregar, e através da sua obra, outras pessoas seriam ganhas. Então, queridos, o que eu quero trazer para a nossa edificação nesta noite é que nós precisamos cuidar um pouco mais de nós. E isso muitas das vezes não está necessariamente em tirar férias, se isolar completamente, até porque eu amo muito estar na presença de Deus. Mas precisamos ter mais momentos de devoção, leitura da palavra. Uma certa vez, pastor Júnior, me perdoe usando você mais uma vez como exemplo, eu estive com o meu saudoso pastor Vicente lá em Diamante e fizemos uma visita a você. E eu lembro que você perguntou ao pastor Vicente, como é que é a sua rotina? Você lembra? Você ainda ora? Você ainda lê a palavra? Você fez essa pergunta. E eu sei que o meu pastor Vicente, ele não era um homem eloquente em palavras, não era um teólogo, bacharel em algum assunto específico, mas ele era um pastor. O Senhor guarda, né? Mas diante disso, ele respondeu de forma sucinta: sim, todos os dias eu me sento, né? Oro, leio a palavra. Ele só saía quando ele fazia isso, foi a palavra que ele trouxe. Precisamos ter momentos de qualidade com o Senhor, porque muitas das vezes só lemos a Bíblia quando vamos pregar. Precisamos nos alimentar. Tem uma fala, é uma sabedoria, que diz que nós só podemos ajudar se estivermos bem. Nós só podemos contribuir se tivermos o recurso. Se você for lá em casa, você só vai comer o que eu tiver em casa para lhe oferecer. Então, diante disso, queridos, cuidem-se. Cuide da sua mente, cuide do seu corpo. Não apenas da leitura da Escritura, de ler bons livros, mas que tenha como uma balança todo esse cuidado da parte de Deus para com a vossa vida, para que a obra de Cristo continue em nós e nós sejamos como instrumentos em suas mãos para dar continuidade ao propósito na qual o Senhor nos levantou. Que esse propósito não seja frustrado, que esse propósito não seja interrompido, e que diante de muitas adversidades que se levantarem, nós venhamos a obter vitória. E o Senhor nos deu nesta noite o segredo: cuidar de si mesmo e da doutrina que temos lido, que temos aprendido da parte do Senhor. Amém? Eu creio que o Senhor falará muito mais amanhã, não é? Que Deus abençoe grandiosamente. Antes de encerrar, me permita fazer uma pequena oração e nós estarmos aí passando a palavra para o presidente. Amém? Curvemos nossas cabeças. Querido Deus,